Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Top Master Convida. Eu me chamo Johnny Florencio e no episódio de hoje eu tenho a honra de receber ela, que é mentora e engenheira do autoconhecimento, Letícia Williams. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada. Tô muito feliz de estar aqui. Que bom, é um prazer também estar te recebendo, né, aqui nos nossos estúdios. Letícia, conta um pouquinho pra gente como começou essa trajetória com autoconhecimento. Conto. Então, por formação, eu sou engenheira civil. Por isso até que eu me denomino engenheira do autoconhecimento, Legal. né? Então, dentro dessa minha jornada como engenheira civil, eu fiquei 5 anos em obra, né? Eu estava ali entendendo quem eu era. E eu percebi em um certo momento que estar dentro do canteiro de obras, dentro da construção civil, não era o meu propósito, de fato, aquilo que eu realmente vim fazer aqui. Certo. E aí, nesse período, eu comecei a realmente fazer um estudo sobre mim mesma, né? Trabalhar a minha espiritualidade, o meu autoconhecimento. E dentro desse processo, eu comecei a ver que este processo que eu estava vivendo, de me conhecer mais, de entender quem eu era, o meu propósito, era exatamente isso que eu tinha que fazer com as outras pessoas também. Certo. Auxiliar elas neste mesmo processo que eu vivi, porque para mim foi muito transformador. Foi nesse momento que eu entendi que eu aqui vim para realmente auxiliar na cura, Uhum. auxiliar no processo de evolução das outras pessoas e, com isso, realmente facilitar essa jornada para elas, porque muitas vezes é difícil a gente fazer isso sozinho. E eu até penso assim, imagina, 5 anos de faculdade, é isso, engenheiro, né? Uhum. E aí largar tudo para uma nova carreira, um novo posicionamento, um novo trabalho, né? Uhum. Mas como tu falou, a crença, o propósito é o que move o mundo, certo? Com certeza. E tem muita gente que tem esse medo de transição de carreira, né? Tem. Aham. O medo do novo, ele é muito comum, né? Tudo Sim, que é novo nos trava a um certo ponto, assim. Então, ter feito essa mudança, e não foi nem só uma mudança de carreira, mas eu mudei de estado, vim para Floripa, eu sou gaúcha, então eu fiz uma mudança completa da minha vida, do meu estilo de vida, dos meus hábitos, das coisas que eu consumia. Então, isso para mim foi extremamente transformador. Eu realmente encontrei quem eu sou fazendo essa mudança. E quando a gente vence o medo, os nossos sonhos, aquilo que a gente quer conquistar, eles estão depois do medo, né? Tudo aquilo que dá medo, que dá aquela resistência, é o que realmente é onde a gente vai ter um salto quântico depois disso. e o legal também é que, como tu viveu na prática, tu sabe qual é as dores, os Uhum. medos, a dificuldade, a angústia de mudar. Sim. E me diz, conta, né? Conta pra mim, o que as pessoas precisam para acessar essas novas realidades? A primeira coisa que as pessoas precisam é estar em estado de presença. E E o o que que seria é? esse estado de E o que presença? é, né, o estado? É a gente estar presente no aqui e no agora, concentrados neste momento. Uhum. Só existe o hoje. O amanhã ainda não chegou e o passado já foi. Quando a gente está presente no hoje, quando a gente está alerta ao que a gente sente, ao que a gente pensa, a gente consegue entender como que é a narrativa interna nossa. Porque a gente é um universo, cada pessoa é um universo. Cada pessoa carrega questões que precisam ser vistas, que precisam ser trazidas para o consciente. Então vamos lá. Tem uma frase de Carl Jung que eu gosto muito, que ele fala: até que o inconsciente se torne consciente, ele vai ditar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Sim, Muito forte, né? bem forte. Então, tudo que está no nosso inconsciente, que é o que rege 95% da nossa vida, dos nossos pensamentos, né? Nosso subconsciente, ele faz a gestão de 95% dos nossos pensamentos. E no inconsciente entraria as crenças limitantes, os medos, receios. E no nosso inconsciente está tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, toda a nossa programação mental, né, que acontece do 0 aos 7 anos de idade, quando a gente está construindo a nossa mente consciente ainda. Então, tudo aquilo que a gente ouve, vivencia, experiencia, aquilo constrói o nosso normal, aquilo constrói o nosso espaço seguro. Então, por mais que a pessoa tenha vindo de uma infância difícil, né, onde os pais brigavam, onde o problema financeiro era muito presente,
Então, isso, por mais que seja ruim, difícil, para ela é o normal. Para ela é o Sim. espaço seguro, onde a mente dela foi construída nesse cenário. E aí, para uma pessoa que tem essa crença e essa vivência lá na infância, é muito difícil alcançar, vamos lá, uma meta financeira. Sempre é difícil, parece que o dinheiro entra na mão e vai embora. Com certeza, exatamente isso. Porque aquilo lá tá dentro do subconsciente dela e ela traz para a vida dela, ela atrai para a vida dela situações para validar cada uma dessas crenças. A gente ouve muito falar de crenças, parece que é algo religioso. Não é sobre isso, é aquilo que tu acredita Uhum, internamente. Então, se eu tive, exemplo, uma infância onde meus pais brigavam por questões financeiras, eu acredito que o dinheiro é um problema, que sim. ele é ruim. Então, quando a gente vai para a fase adulta e a gente entende a sociedade capitalista que a gente vive, que a gente precisa de dinheiro para sobreviver, é muito difícil a gente fazer dinheiro e mesmo que a gente faça, a gente sempre vai perder, vai atrair situações, vai bater um carro, vai acontecer algo que o dinheiro vai entrar e vai sair, a pessoa não vai nem ver. Sim. E isso é só uma repetição de um padrão que ela teve na infância dela. Então, quando a pessoa consegue trazer para o consciente dela as crenças que ela tem e aquilo que realmente está travando a vida dela, ela consegue entender como fazer essa mudança. E qual seria o passo a passo, vamos dizer assim, para ela conseguir enxergar essas crenças? Porque muita gente tem crenças e não sabe que Uhum, tem, né? uhum. E o segundo passo, como curar? Sim. A primeira coisa é: o que na minha vida hoje está em desordem? É o meu relacionamento? É a minha saúde? É a minha questão financeira, familiar? O que está em desordem? Porque onde há desordem, há uma crença limitante, sabotadora. Sim, Então, nesse momento, a pessoa começa a mapear, né? Eu tenho problema nisso, nisso, naquilo. Ok, eu entendi. Não necessariamente a pessoa vai saber de onde ela veio, né? Às sim, vezes a gente não lembra do que a gente viveu na infância necessariamente. Mas nesse momento ela abre espaço para fazer uma reprogramação mental. Que na reprogramação mental, o que é? A gente mapeia todas as crenças que a pessoa tem, uhum, a gente entende a raiz disso, e mesmo que a gente não chegue exatamente na raiz do exato momento em que aquela crença foi instalada, a gente consegue fazer um movimento lá no subconsciente da pessoa fazer uma liberação emocional, porque as nossas emoções ancoram os nossos pensamentos, né? sim. As nossas crenças. E assim a gente consegue fazer essa liberação e colocar, implantar uma nova crença no subconsciente dela. E ela passa a pensar de uma forma diferente. E ao pensar de uma forma diferente, ela vai se sentir de uma forma diferente e agir de uma forma diferente. Então, na prática, seria uma engenharia reversa do problema atual, Exato. Exatamente. Exatamente. para saber a fundo aonde é a origem, né? E aí, como provavelmente a pessoa não lembra, com o estado atual, vai voltando, 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 com as técnicas e ferramentas adequadas para isso, até Uhum. chegar, talvez não na origem do problema, mas curar, né? Ou vamos dizer assim, tudo aquilo que está em torno daquele problema, daquela crença limitante ou de uma experiência que aquela pessoa viveu no passado. Uhum. Tu citou no início o estar presente. Hoje, com tecnologia, né, o WhatsApp, notificação, Instagram, muita informação de todos os lados, como que a gente faz para estar presente? Hum. É muito difícil mesmo hoje com tanta informação e a gente tá sempre cada vez fazendo mais coisas, né? Tô inventando uma coisa nova para ganhar mais dinheiro, tô resolvendo um BO aqui e ali. Então a gente tá cada vez mais com mais obesidade mental. Então estar em estado de presença é tu pelo menos tirar alguns momentos do teu dia para respirar de forma consciente. Então, eu parei aqui agora, eu respirei. Como é que eu tô me sentindo agora? Porque a gente tem os sentimentos e as sensações, por exemplo, eu vou estar aqui falando contigo, eu vou sentir fome. Eu sei que eu tô com fome, e isso vem rapidamente. Sim, Mas eu posso estar nervosa e não necessariamente eu tô nervosa porque eu tô aqui falando contigo, mas é porque algo aconteceu e no meu inconsciente eu tô pensando nisso, então eu tô com um sentimento de nervosismo, ou eu tô com um sentimento de raiva de algo. E a gente não percebe esse sentimento. Então, sim, quando a gente está em estado de presença, eu estou consciente aqui agora do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. E aí eu consigo entender a forma como eu funciono, como é o meu modus operandi aqui. exato. Então, estar em estado de presença é tu estar focado naquilo que tu tá fazendo e só ali.
Então, eu tô aqui contigo, conversando contigo, focada nisso. Eu não tô deixando a minha mente vagar para um outro lugar. E perceber todos os sentimentos que estão vindo, para que eu Sim, possa transmutar eles internamente. A gente tem esse poder, né, de transmutar. A gente escolhe o que a gente sente. É o que eu sempre falo, né? Nada tem o poder de nos afetar, de mudar a forma como a gente se sente. A gente se permite sentir. A gente permite que isso adentre, porque a gente não percebeu esse sentimento vindo e não fez essa transmutação. mas para isso a gente precisa ter um autoconhecimento muito elevado. Sim. E na prática, o que eu preciso fazer para ter um autoconhecimento? Eu não diria que precisa ter um autoconhecimento elevado para perceber as suas emoções, mas que Uhum, tu precise estar sempre consciente daquilo que tu tá pensando e sentindo. Então, assim, se tu estiver focado em uma atividade X e tu não permitir que a tua mente vagueie, tu percebe, tô pensando em outra coisa já, vou voltar meu foco para cá, como que eu tô? É se questionar. O autoconhecimento, ele vem do autoquestionamento. Quando a gente se questiona, a gente encontra respostas e a gente encontra mudanças. sim, Então, fazer esse questionamento para si, o tempo inteiro, o dia inteiro, a gente consegue fazer mudança. sim. E o autoconhecimento, muitas vezes, ele afeta até nos relacionamentos, certo? Com certeza. E como que eu posso atrair para minha vida uma pessoa que esteja mais relacionada ao meu estado atual? Porque, por exemplo, a gente vê hoje em dia muita gente falar: "Ah, eu só atraio pessoas ruins para minha vida, eu só tenho pessoas que não me agradam", tipo, mas será que o problema é nas pessoas ou o Uhum. problema está em mim? O problema tá sempre na gente, né? Porque o que que tu acredita de fato relacionado aos relacionamentos? Vamos lá. Uhum, Tu é uma pessoa que tá sempre falando assim. Mulheres geralmente fazem isso, os homens todos traem, os homens são trastes e tal, e aí fala com as amigas disso, tá sempre reafirmando isso. Então, o que que ela tá fazendo? Ela tá criando uma crença, é isso que ela acredita. Então, tudo aquilo que a gente acredita, a gente atrai para nossa vida, tá? Isso é física quântica. lei da Tudo nessa atração, vida é energia, vibração, frequência. Então, se a gente pensa algo, a gente está emanando essa vibração. certo. Então, se a gente afirma, a gente está reafirmando aquela crença. Então, como que alguém quer atrair uma pessoa saudável para ter um relacionamento saudável se ela acredita que todas as pessoas traem, que todas as pessoas são ruins? Ela vai atrair justamente esse tipo de pessoa para ela. Sim, Então, ela precisa entender o que internamente nela precisa mudar para que ela consiga construir um relacionamento saudável. É importante olhar para todos os relacionamentos anteriores, o que que foi que eu vivi, quais foram os problemas que eu tive, foram as pessoas que eu atraí e o que que eu acredito que me fez atrair esta pessoa, o que que eu sentia que me fez estar neste lugar. sim, Porque é sempre interno, sempre é um olhar interno. O autoconhecimento ele é importante para todas as áreas, mas no relacionamento é muito importante porque quando a gente se relaciona com alguém, essa pessoa ela é um espelho nosso. sim, Ela vai sempre espelhar aquilo que a gente precisa melhorar e evoluir, porque a gente só enxerga no outro o que a gente tem dentro. sim. Então eu só consigo identificar em ti uma característica tua se eu também tiver, ou se eu quiser ter. Entende? Então, assim, é aquela coisa da inveja, né? As Uhum. pessoas têm muita inveja das outras pessoas. A inveja vem do quê? De a pessoa estar fazendo algo que eu gostaria de estar fazendo e não me permitir fazer. Então, é algo que já está dentro de mim e que eu percebo no outro. Então, no relacionamento, isso aflora muito mais. É uma escola, né? É, e também essa questão da inveja está muito relacionado que a grama do vizinho sempre é mais verde, mas tem outra. Nem sempre na rede social, um exemplo, a gente vai postar as coisas ruins da nossa vida, né? Uhum. A gente só vai postar o que tá bom. E aí a pessoa do outro lado, ela se compara à realidade 100% dela Uhum. com teus melhores momentos. E aí é onde começa, né, cada vez mais a pessoa ter depressão, pô, a minha vida não é tão boa quanto a da fulana, da ciclana, eu não consigo alcançar o resultado que o fulano alcançou. E muitas vezes é só pela questão do que eu tô comparando meus bastidores com o palco Palco do outro. da outra Uhum. pessoa, né? E aí fica muito difícil a gente conseguir equilibrar essa balança. Porque de Uhum. um lado é os melhores momentos, do outro lado é a realidade.
Porque essa pessoa que tá lá, o palco dela, também tem os bastidores por trás. Ela Uhum. também passa por dificuldade. Ela também tem alguns dias turbulentos. Só que isso não vai para a rede social, né? E aí Claro. acaba fomentando cada vez mais, talvez, esses sentimentos de emoções, que a raiva, a inveja, Uhum. eh, a insatisfação pessoal, a depressão. Sim. E existem métodos para a gente conseguir, de certa forma, amenizar esses, essa grama do vizinho ser mais verde? Sim. A grama do vizinho ser mais verde, a gente precisa entender que o substrato é o mesmo dos dois, né? Uhum, Então, a mesma capacidade que o vizinho tem de alcançar os objetivos dele, todo mundo tem, porque tudo a gente cria com a nossa mente, né? Tem a primeira lei hermética, ela fala que o todo, ele é uma mente. O todo, a fonte, Deus, como quiser chamar, uhum, né? É uma mente. O universo, ele é mental. Então, a nossa realidade, ela é criada pela nossa mente. Só que a pessoa que consegue criar a realidade dela, ela é uma pessoa que ativa também a segunda lei hermética, né, que é a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. sim, Que isso se relaciona com o quê? Falando de nós. O que está dentro é como o que está fora. Então, a tua realidade hoje, ela é só um reflexo de como tu está por dentro. Toda a tua realidade foi criada por ti, uhum, ninguém mais. Então, esse poder que tu tem, como tu também é um fractal desse todo, né? Tu também é uma consciência, também é um co-criador da tua realidade. Quando tu consegue fazer essa alquimia interna, o que que é alquimia, né? Os alquimistas, antigamente, né, muitos falavam que eles queriam transformar material em ouro. Mas não era exatamente isso que eles queriam, né? Essa busca pela pedra filosofal. sim, É realmente a gente fazer a alquimia dos nossos pensamentos. Os alquimistas, eles trabalhavam a mente. sim, Então, quando tu consegue entender que a única limitação que existe é a limitação que é criada na tua mente, a pessoa que ela atingiu aquilo que tu gostaria de ter, essa pessoa, ela acredita que ela poderia chegar lá. sim, E ela se sentia que ela poderia chegar lá. E automaticamente ela fez o movimento necessário. Então, ela tem uma frequência alta, ela vibra em emoções elevadas. A gente tem uma escala de emoções que foi feito um estudo muito incrível do Dr. David Hawkins. Ele criou a escala das nossas emoções e ele conseguiu identificar qual é a frequência que cada emoção nossa vibra. sim, Então, a gente começa lá na vergonha, que vibra em 20 Hz, né? Frequência como uma estação de rádio mesmo. Vergonha, 20 Hz. Culpa, 30 Hz. Medo. Tudo isso até que a gente chega em coragem. Ali, em coragem, que é 200 Hz, a gente faz uma virada, né? Onde a sim, gente passa a vibrar em emoções mais elevadas, de amor, de alegria, de completude. Então, se a gente passa todo o nosso período do dia vibrando em emoções negativas, de vibrações muito baixas, nós somos uma antena. Aquilo que a gente emana volta para nós. Então, se a gente fica o dia inteiro no medo, com raiva, sentindo vergonha e não fazendo essa transmutação, essa alquimia interna de eu não preciso sentir isso. Eu posso ficar alegre, eu posso tirar uma coisa boa dessa situação ruim. Se eu não faço isso, eu vou atrair mais situações que ressoam com essa baixa frequência. Então, eu exato. vou atrair mais situações que me dão mais medo. Eu vou atrair mais situações que me deixam mais triste. A pessoa que ela entende essa alquimia interna, que ela entende como que ela transmuta esses sentimentos, que muitas vezes é só uma escolha. E, Eu é, escolho. e essa escolha, às vezes, é com quem eu me relaciono no dia a dia. Porque, por Claro. exemplo, se eu estou no meio de pessoas tóxicas, no meio de pessoas com depressão, no meio de pessoas que, teoricamente, não pensam para frente, vamos dizer assim, Uhum. a frequência dela vai ser para baixo. Se eu estou num público de pessoas que estão pensando em crescimento, em desenvolvimento, a frequência dela já é uma frequência diferente. Total. A ambiência é tudo. A ambiência é tudo. Por quê? Se somos feitos de energia, trocamos energia o tempo todo com todo mundo. Uhum. Então, a gente se influencia pela vibração das outras pessoas também. A gente capta muita coisa. Então, se tu quer crescer, tu precisa sair daquele ciclo que te puxa para baixo.
Por isso que a gente evolui muito mais quando a gente sai do lugar onde a gente veio. Sim, A gente vai se desenvolver, a gente acessa pessoas que já alcançaram aquilo que a gente quer. Isso é muito importante, porque isso se torna o nosso novo normal. uhum. Porque se a gente tá naquele lugar seguro que eu comentei antes, que o meu normal é o É a dificuldade fracasso, financeira. né? Eu tenho que estar perto de pessoas que o normal delas é o sucesso. Porque senão não adianta. Tu comentou antes da lei da atração, né? Exato, Aí a pessoa vai lá fazer uma técnica de lei da atração. Eu acredito na lei da atração fielmente, certo. mas temos um porém. Não adianta a pessoa, por exemplo, acordar de manhã, fazer afirmações positivas. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou abundante. Se o resto do dia ela só pensa nas dívidas e nas contas que ela tem que pagar, não adianta nada. Ela tá cancelando a cocriação dela exatamente naquele momento. Porque essas frequências positivas do início do dia, elas se perdem ao longo do dia. Se perde, se perde. E a nossa mente, se tu pensar que a nossa mente ela é dividida entre consciente, subconsciente e inconsciente, igual uma geleira, eu sempre dou esse exemplo. A Uhum. geleira, a gente vê a pontinha dela de cima, a linha da água e a maior parte para baixo, certo? Exato. Imagina que essa linha d'água é um filtro que Uhum. a gente tem entre a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Esse filtro, no momento que eu afirmo algo que eu não acredito, bate nesse filtro e isso aqui não entra no meu subconsciente. Não tô reprogramando minha mente, realmente criando uma nova identidade, só afirmando algo que eu não sou. Porque esse filtro vai filtrar tudo aquilo que não está no teu espaço seguro, que é o que está programado no teu subconsciente. Por isso que a reprogramação mental ela entra de uma forma muito importante para que a gente consiga deixar esse filtro maleável, Sim. para que realmente, no momento que tu muda as tuas crenças, muda aquilo que tu realmente acredita e enxerga o mundo, até porque a realidade ela é mental e a gente cria ela o tempo todo com a nossa mente, a gente consegue inscrever nessa nossa cacholinha, nesse nosso poder aqui de cocriação, uma nova forma de enxergar sem limites. Porque a única limitação que nós temos, ela é criada na nossa mente. Por mais que a gente tenha vindo de um lugar muito difícil, por mais que a gente não tenha tantas ferramentas, a gente pode criar elas. E o ideal, então, é usar as ferramentas corretas para abrir o filtro para novas frequências, novos sentimentos. Uhum, exatamente. E aí sim mudar o subconsciente e o inconsciente. Exato. E é um caminho aonde a gente tem que unir a nossa mentalidade, né, a nossa frequência vibracional e também o nosso corpo físico, né, um alinhamento mente, corpo e espírito. Então, a gente precisa fazer esse movimento mental das nossas crenças, trabalhar a nossa frequência vibracional, que está muito relacionada às nossas emoções, que eu comentei antes, e também cuidar do nosso corpo físico. Quando a gente tá com esses três pilares em congruência, a gente atinge uma nova frequência, a gente atinge novos níveis de consciência. Uhum. Eu vejo muitos empreendedores que alcançaram sucesso e muitos deles batem na tecla que focaram muita energia no autoconhecimento, Uhum. né? Como tu mencionou, né? Corpo, espírito e, e o próprio sentimento Mente. dela ali, né? Uhum. Mente, corpo e espírito, certo? Isso. E o que que será que isso traz em comum, né, com a tua visão um pouco mais técnica? Por que que os grandes empresários que alcançaram sucesso, se tu for analisar a história deles, em algum momento eles focaram no autoconhecimento? Uhum. Porque trabalhar a nossa espiritualidade, e espiritualidade a gente não pode confundir com espiritualismo, Sim. né? Com doutrinas, com religiões. Espiritualidade é o próprio autoconhecimento. Porque se nós somos essa máquina que vai conquistar coisas, a gente tem que trabalhar a máquina antes de trabalhar o externo. Então, eu posso ir lá fazer vários cursos, várias formações, posso me conectar com pessoas e trabalhar o externo. Posso ter mais ferramentas melhores para eu trabalhar. Mas se eu não estou bem, se eu não me sinto capaz, se eu tô cheio de medos e crenças, eu posso ser o cara mais inteligente, genial do mundo. Eu não vou conseguir se eu tô me limitando, se eu tô me auto-sabotando. Então, trabalhar o autoconhecimento é o primeiro pilar para que a gente expanda, para que a gente prospere. Perfeito. E você que está nos assistindo, se gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo,
Se tem alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. E se quer ter acesso a outros episódios, clique em se inscrever no nosso canal e ative as notificações. Letícia, a gente está chegando aqui na reta final desse podcast. Então, deixe para o pessoal de casa uma mensagem final e como que eles podem fazer para te encontrar, seja a tua rede social, seja canal do YouTube. Fique à vontade. O meu Instagram é @mentoraletícia. Lá você vai encontrar todos os meus conteúdos, todo o meu trabalho. E a minha mensagem final para vocês é que vocês consigam fazer o mergulho interno, olhar para dentro, entender quem vocês são, ter coragem para fazer isso, porque precisa de muita coragem para isso. E fazer essa alquimia, fazer um mapeamento do que você acredita e aonde isso vai te levar. Quem te garantiu que isso é verdade mesmo? Ou é só uma criação da tua mente? Trabalhar a tua frequência vibracional, trabalhar as tuas emoções e cuidar do teu corpo, porque é isso que vai te levar para o sucesso. Obrigado, Letícia, por ter participado desse episódio. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Top Master Convida. Se você é empreendedor, influencer ou criador de conteúdo, esse espaço é seu também. Muito obrigado e até mais.